Vamos lá, com relação esse daqui, antes da gente começar o material da aula 3, tem esses exercícios aqui do capítulo 1, que foi pedido como a primeira atividade, né? A partir de hoje, eu não vou aceitar mais a unidade 1, né? O capítulo 1, quem já mandou, beleza? Até porque eu vou comentar mais ou menos a resposta dessas três questões aqui, mas ainda recebo a 2 e a 3, claro, né? Obviamente. Só que a partir de agora, a 1, quem não mandou, não precisa mais mandar, porque, enfim, vamos falar sobre essas questões aqui. Por exemplo, qual é a principal diferença entre modo centralizado de produção e modo capitalista de produção? No modo centralizado, o governo é que programa-se para ele se programa para fazer todas as atividades dentro do modo de produção centralizado. Então, como era na União Soviética na época do comunismo, né? Ou seja, o Estado produz, as fábricas todas são estatais, os funcionários são contratados pelo Estado, quantas unidades que serão produzidas e vendidas no país inteiro são dadas pelo governo. Já no modo capitalista de produção, essas mesmas decisões são feitas por milhares ou milhões até de agentes econômicos, divididos entre produtores, entre consumidores, mercado de trabalho, entre várias funções. E essas decisões descentralizadas no conjunto são feitas por todos esses agentes econômicos, cada um buscando um interesse, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Bem, define a economia de acordo com as várias definições alternativas, elas estão aqui listadas tanto no livro, no capítulo 1 do livro, quanto nos slides, né? Então, tem uma definição de economia que estuda a atividade produtiva, temos a definição também de forma como qual a economia, uma sociedade administra seus recursos escassos, e tem mais uma, que é a definição, estudo sobre como as pessoas tomam várias decisões de consumo, investimento, etc., etc., as suas várias decisões econômicas. E aí, finalmente, tem uma questão aí sobre como a economia interage com o estudo de outras ciências sociais, tais como a ciência política, a antropologia, que é a ciência que estuda a cultura, né, de uma sociedade. Bem, a economia tem uma série de modelos próprios ou método científico que a gente viu na aula passada, que é o modo da economia estudar e as várias relações econômicas entre os agentes. De qualquer modo, ela acaba interagindo, ela tem as suas regras próprias, oferta, demanda, todos esses conceitos devem funcionar em qualquer sociedade, independente do tipo de sociedade. No entretanto, a economia, mesmo tendo as mesmas regras, mesmo demanda e oferta sendo a mesma coisa, elas sofrem diferentes efeitos da política e da cultura, por exemplo, dependendo de cada sociedade que a gente está falando. Então, numa sociedade mais autoritária como a China, por exemplo, onde o governo tem uma boa participação na produção, então um sistema capitalista, mas um sistema centralizado, misturado, né? Então, nesse sentido, o que o governo decide acaba afetando bastante a sociedade. Já numa sociedade bastante livre, como os Estados Unidos, esse efeito político também existe, porque a ação de governo, através das políticas econômicas, também fazem efeito, né? Mas é feito de uma maneira diferente. E a mesma coisa em relação da cultura. Tem também a cultura, ou seja, série de regras que uma sociedade se impõe para o seu funcionamento, num país pequeno como o Nepal ou a Mongólia, funciona de um jeito muito diferente do que num país grande como novamente, como os Estados Unidos ou mesmo o Brasil, né? Então, ela é isso, a economia ela tem as suas regras próprias, mas ela sofre o efeito de específica cultura e política de uma determinada sociedade. Então, era mais ou menos isso, resposta bem em termos gerais para os exercícios que foram pedidos na atividade 1. Bem, a partir de agora, então, eu vou falar sobre o capítulo 3. Se tiver nenhuma dúvida, peço que interrompa ou... Professor, Pois não. eu não posso dizer que a economia ela também influencia a vida das pessoas e ela, consequentemente, influencia
a política, por exemplo, se você tiver uma economia e ela estiver caindo, você vai ter uma política que ela vai ser um pouco mais voltada para a economia. Ela pode ditar, não pode? Ou seja, não é só que a política e a cultura afetam a economia, mas a economia afeta também a política e a cultura. É essa a sua ideia? Sim. Isso, exatamente. Ou seja, o efeito vai nas duas direções, tá? Na minha resposta aqui, eu tinha mais perguntado como que ela interage. E você tem razão. Não só ela sofre o efeito dessas duas outras áreas, mas ela também afeta essas duas áreas, não tem a menor dúvida. Dependendo do estado que a economia está no momento, como nós estamos passando por um momento de bastante dificuldade, né, econômica, isso também está afetando o jeito com que as pessoas agem, tanto no campo da ciência política quanto da cultura. Então, você tem razão, é um caminho de duas mãos, né? Ou seja, as duas direções. Tanto a economia afeta essas duas, quanto essas duas afetam a economia. Perfeito. Obrigada. Pois não. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Bem, capítulo 3, oferta e demanda. Do livro de Saporto e Pereira que eu mandei para vocês no começo, nas primeiras, acho que na aula 1, hoje vamos falar sobre o capítulo 3 do livro. Se por acaso alguém não recebeu o livro, por favor, me avise, eu estou enviando, além das PDFs, enviei o livro também, uma cópia para vocês utilizarem. Tá? Então, estamos falando sobre o capítulo 3, onde vamos partir agora para um outro modelo, o modelo de oferta e demanda. Na semana passada, dos conceitos básicos, o modelo principal foi aquele de diagrama de fluxo circular na economia, onde a gente mostrou que a interação entre os mercados de bens e serviços e os mercados de fatores faz com que a economia, numa grande roda, funcione, certo? Hoje o modelo vai ser um pouco diferente, o modelo de oferta e demanda tem uma outra característica, mas enfim, funciona nas economias capitalistas bastante. Portanto, de agora em diante, vamos ver, primeiro, uma introdução sobre os mercados, depois vamos olhar a oferta e a demanda em separados, e depois a oferta e a demanda junta, formando um equilíbrio e mudanças nesse equilíbrio entre oferta e demanda. Bom, primeiro, as duas grandes áreas da economia, e metade do livro é uma área, e metade do livro é a outra, são a microeconomia e a macroeconomia. Tá certo? Tem vários setores dentro da economia que nós analisamos e estudamos no curso de economia de maneira diferente. Tem economia internacional, economia política, história econômica, economia financeira, economia matemática, economia do trabalho, economia regional, mas todas elas, em conjunto, formam duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia, que elas podem ser definidas mais ou menos aqui, como a gente está dizendo aqui. A microeconomia é como os agentes econômicos interagem entre si em mercados específicos. Então, o recorte aqui da microeconomia é o mercado, especificamente, onde tem essa interação entre os agentes econômicos dentro daquele específico mercado. Por exemplo, o mercado de automóveis, ou o mercado de serviços de contabilidade, ou o mercado de aço, mercado de bens agrícolas, como o tomate ou alface. Então, você olha, o objeto de estudo da microeconomia é o mercado. Uma vez que você coloca todos esses mercados juntos, em conjunto, num sistema maior, numa sociedade, aí nós temos a macroeconomia, que estuda a economia como um todo, a economia dentro de uma sociedade como um todo, onde todos os mercados são agregados e somados, colocados em conjuntos, formando um grande mercado. Então é isso, a micro o recorte é o mercado específico, a macro vai falar sobre todos os mercados em conjunto, como que eles formam um mercado agregado dentro de uma sociedade. Tá? Então essa é a principal diferença entre micro e macro. Definição de mercado, a gente chegou a falar já na semana de conceitos básicos, semana passada, na aula 2, que um mercado nada mais é do que dois conjuntos de compradores e vendedores interagindo na busca para um produto em particular. Então, o mercado de automóveis, o mercado de serviços financeiros. Né? Usando aquele diagrama de fluxo circular,
pensando cada mercado daqueles, tanto o mercado de bens e fatores, que aí pode ser detalhados em milhares de mercados, quanto o mercado de fatores de produção, que também são milhares de mercados, cada um desses forma um mercado específico que vão interagir os agentes econômicos de uma maneira específica. Lá, as empresas vão levar os produtos, lá as pessoas vão levar sua renda e adquirir os produtos. E dentro dessa interação específica é que funciona o mercado. Note que cada mercado funciona diferente, né? Então, o mercado de automóveis é muito diferente do mercado de tomate, por exemplo. No mercado de tomate, você tem milhares ou até milhões de microprodutores que interagem e levam todo dia nas várias feiras que ocorrem ao longo do país os seus produtos para as pessoas comprarem. Já no mercado de automóveis, as empresas levam os automóveis para serem vendidos nas concessionárias ou revendedoras de veículos onde as pessoas vão e adquirem. E também o número de produtores, como a gente falou, que é uma característica importante que afeta cada mercado, vai variar bastante de acordo com o tipo de mercado. Então, obviamente, num mercado como de tomate, vão ter milhares de produtores, já no mercado de automóveis vão ter poucos produtores. Então, a interação entre oferta e demanda vão ser certamente diferente. Lembrando que do modelo anterior, o diagrama de fluxo circular, a gente traz o fluxo de produtos e os fluxos de renda. Lembra, o que eu falo de fluxo real são aquelas setinhas vermelhas. São ou bens e serviços que se movem ou fatores de produção que se movem. Já as setinhas azuis que vão na direção contrária são os fluxos nominais de renda. Um deles os fluxos reais são a oferta e os fluxos nominais ou financeiros são a demanda. E eles interagem entre si no mercado. Então, ao invés de pensar naquele modelo, nós vamos pensar agora em diante em oferta e demanda, certo? Sendo que a demanda é determinada pelos compradores. Então, obviamente que a renda vai ser bastante importante, como a gente já vai ver isso daí, mas o que os compradores necessitam, forma a demanda, enquanto que o que os produtores ou vendedores oferecerem de tal produto determina a oferta. Tá? Então, demanda e oferta são os dois conceitos principais dessa aula de hoje. Que também tem o conceito de preço, o qual a gente falou bastante sobre o preço na semana passada. Já o preço é o valor a ser pago recebido pelo comprador e pago pelo vendedor para que a transação com aquele determinado produto seja efetuada. Então, R$50 mil são pagos pelo comprador para o vendedor do automóvel pelo Fiat Argo, como exemplo. Tá? Então, vamos lembrar que o preço de mercado tem alguns determinantes. Lembra no final da aula passada os determinantes do preço? Que é custo, taxa de lucro e poder de mercado, onde o poder de mercado afeta a taxa de lucro, certo? Então, o poder de preço de mercado já foi definido, oferta e demanda também. Bem, agora nós precisamos colocar, antes de passar para a discussão sobre oferta, demanda e oferta em particular, temos que ver que cada mercado eles tem alguns parâmetros, que nada mais são do que algumas coisas que afetam especificamente e especificam aquele mercado em particular. Primeiro deles, parâmetro, é de determinar qual que é o produto. De que produto que nós estamos falando? Tem que ser bem definido qual é o produto, porque essa definição vai dizer para a gente qual que é a oferta e qual que é a demanda. Aliás, os 3 parâmetros que a gente vai falar aqui têm que ser bem definidos, porque eles que determinam quem é a oferta e quem é a demanda. Então, por exemplo, quando você fala de tomate, que mercado de tomate você está falando? Daquele tomate maior ou daquele mini tomatinho que chama tomate cereja, ou aquele tomate italiano que é o mais comprido? Enfim, você tem que definir direitinho qual que é o tipo, qual é o produto, né? Aviões, mercado de aviões. Nossa, você tem aviões grandes, né? Aqueles aviões intercontinentais que levam aí 500 pessoas. Você tem os aviões regionais que levam de 100 a 120 pessoas. E você tem os específicos aviões de guerra que levam aí 2 ou 3 pessoas só e que tem uma outra finalidade. Então, dependendo do tipo do produto, nesse parâmetro 1 aí, onde a gente define aqui nesse primeiro parâmetro, a oferta e a demanda vai ser bem diferente. Por exemplo, o mercado de aviões de guerra, de quem que é a oferta?
Tipicamente são algumas empresas que especificamente produzem aviões de guerra, são também 3 ou 4, são poucas empresas do mundo. Já a demanda, quem compra aviões de guerra? Bem, eu e você certamente não compramos aviões de guerra. Em geral, quem compra são os governos dos países para comporem a frota de defesa, né, do seu país. Enfim, um específico, a demanda é bem específica, né? O governo ele pode fazer parte da oferta ao invés de fazer parte da demanda, como é o caso do mercado de títulos de governo. Depois a gente vai ver, mais na aula de sistema financeiro, o que são títulos de governo, mas são obrigações que eles são vendidas para as pessoas e depois são resgatadas depois de algum tempo. Então, o governo oferece, aqui a oferta vai ser o governo, né, de títulos, enquanto a demanda vão ser as pessoas. Elas compram títulos de governo para receberem, depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, receberem esse dinheiro de volta, mais uma taxa de juros, né? Então, esse é o primeiro parâmetro, defina muito bem qual é o produto. Em segundo lugar, é preciso definir a área de atuação do mercado. De que área geográfica você está falando quando você fala do mercado de tomate? É o mercado da rua, ou seja, naquela feira do seu bairro, onde você compra e vende, onde você compra tomate, ou você está falando do mercado de São Paulo, onde você tem uma oferta aí, onde, por exemplo, em Mogi das Cruzes tem alguns produtores que oferecem tomate não só aqui para Santos, mas também para São Paulo, São Bernardo, Santo André, uma série de feiras, né, para o qual ele vende os seus tomates. Então, é importante, ela vai, a área geográfica, desde a rua até a possibilidade, vai aumentando, né? Você pode ter como mercado o bairro, a cidade, a região, o estado, o país, ou até global. Por exemplo, o mercado de aviões regionais, exemplo que a gente falou na semana passada, ele é um mercado global, ou seja, a Embraer produz aqui no Brasil e em Portugal e nos Estados Unidos e na China, produzia na China, agora não produz mais, e vende no mercado global para todos os países nos 5 continentes. Então, qual é o produto, qual a área geográfica e, finalmente, a estrutura de mercado. Opa, essa aqui vocês vão lembrar do final da aula passada. A estrutura de mercado é aquela interação, tipo de interação específica entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores. Vocês vão de lembrar que essa estrutura de mercado é determinada por 2 parâmetros, o número de empresas e a característica do produto, tá certo? O número de empresas pode ser uma ou poucas, ou muitas empresas, e a característica do produto, o produto pode ser homogêneo ou diferenciado, que a gente falou no fim da aula passada. Muito bem. Focando nesse ponto do número de empresas, isso daí determina, e também a característica do produto, determina o grau de competição naquele determinado mercado e forma a sua estrutura. Então, existem, vamos ver, 4 estruturas de mercado para 4 tipos diferentes de estrutura de mercado, dependendo desses 2 tipos dessas 2 características, qual seja o número de empresas e a característica do produto. Primeira estrutura de mercado é a competição perfeita, ou concorrência perfeita, no qual nós temos muitas empresas oferecendo o produto e o produto é homogêneo. Então, novamente, quantas empresas, são muitas empresas, e quanto ao tipo de produto, é produto homogêneo. Nesse sentido, como o produto é homogêneo, independe de qual produtor, ele vai ter a mesma característica, certo? Que nem o arroz, ou café, ou soja, ou tomate, eles vão ter o mesmo tipo de característica. E quanto ao número de empresas, são várias empresas. Então, nesse caso, nós vamos ter um baixo poder de mercado de cada um desses produtores. Por quê? Porque temos muitos produtores. E, além disso, o produto é homogêneo. Não vou conseguir me diferenciar e colocar um preço específico, tá certo? Só relembrando, então, com relação àquele final da aula passada, na competição perfeita, essa estrutura de mercado chamada competição perfeita, com muitas empresas e um produto homogêneo, você vai ter o que a gente chama de mercado competitivo, você vai ter baixo poder de mercado. Bem, temos também aí 2 outras estruturas de mercado diferentes, uma chama monopólio e a outra
chama oligopólio. Monopólio, mono em grego quer dizer uma empresa, ou seja, dentro da competição, a gente chama que é um mercado de competição imperfeita, imperfeita no sentido que você tem só uma empresa fornecendo o produto. Bom, nem precisa dizer mais nada, né? Se tem só uma empresa fornecendo o produto, ela vai ter alto poder de mercado, né? Uma vez que você não tem outras opções onde você poderia conseguir um preço melhor. Então, é uma estrutura de mercado no qual a competição imperfeita dá poder de mercado, alto poder de mercado àquela única empresa. No caso 3, oligopólio, terceira estrutura de mercado, oligo, em grego quer dizer poucos, então poucas empresas. Né? No oligopólio, onde você for, é uma estrutura que tem poucas empresas, você vai ter uma concorrência também limitada, concorrência imperfeita, onde cada uma dessas poucas empresas vai ter um alto poder de mercado. Por quê? Porque elas, inclusive, são poucas empresas, elas podem até combinar um preço, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas elas podem até combinar um preço, todas colocarem um preço mais alto do que seria se fosse numa competição perfeita com muitas empresas. Então, tanto a estrutura 2, monopólio, quanto a estrutura 3, oligopólio, envolve alto poder de mercado para cada uma das empresas. E, finalmente, 4, estrutura de mercado de competição monopolística. É interessante aqui que você tem várias empresas fornecendo o produto, tá? Mas, ao invés de igual à competição perfeita, que você tem produto homogêneo, aqui nós temos um produto diferenciado. Então, são muitas empresas, só que cada uma delas oferece um produto diferenciado. Então, cada produto não é exatamente igual ao outro. Então, um restaurante francês versus um restaurante tailandês versus um restaurante chinês versus um restaurante italiano, embora você tenha muitas empresas oferecendo jantares ou almoços, né? Só que cada uma delas faz um modo diferente e que não é um substituto, é um substituto do outro, mas não é um substituto perfeito, né? É um substituto imperfeito. Então, nesse sentido, pode ser que existe algum grau de poder de mercado aqui, porque como meu produto é diferenciado, diferente do outro, se você quiser o meu produto, você vai ter que realmente ir lá e consumir. Então, por exemplo, eu gosto tanto de comida tailandesa, como exemplo, não adianta substituir pela italiana, que é muito diferente, né? Então, eu vou ter que ir naquele restaurante tailandês e pagar o preço que ele está cobrando. Então, nesse sentido, existe algum poder de mercado, alto poder de mercado de cada uma dessas empresas de competição monopolística. Tá? Então, 4 estruturas de mercado: competição perfeita, monopólio, oligopólio e competição monopolística. Cada uma delas tendo essas características com relação ao número de empresas, ao tipo de produto que eu mencionei para vocês. Tá certo? Bom, vocês lembram que tem 3 grandes setores na economia? Primário, secundário e terciário? Ou agricultura, indústria e serviços? Pois bem, em geral, quanto à estrutura de mercado, cada uma desses 3 grandes setores vai ter algum tipo diferente de estrutura de mercado que prevalece. Não para todos os produtos, mas que é em geral, tá? Uma tendência geral. Então, aqui a gente usa a palavra tendência, né? Por exemplo, os produtos agrícolas do setor primário, a tendência é ter competição perfeita. Então, na maior parte dos produtos, vão ter muitos produtores e cada um com seu produto homogêneo. Claro que existem produtos agrícolas específicos diferenciados. Lembra do café com sabor, do café do café específico, né, que você consegue produzir com um gosto diferenciado, você consegue diferenciar o café? Então, esse daí, lógico que não vai ser competição perfeita, vai ser competição imperfeita, né, vai ser um mercado, talvez, de competição monopolística, onde vão ter muitas empresas produzindo aquele café diferenciado. Ou, às vezes, uma empresa só produzindo aquele café diferenciado. Mas, em geral, produtos agrícolas tendem a ter competição perfeita. Já os produtos industriais, né, como automóvel, celular, computador, a tendência é que haja uma competição imperfeita, ou seja, ou um monopólio ou um oligopólio, geralmente, tá certo? Então, poucos setores, poucos grupos produzem automóveis, são 20 ou 25 grupos no mundo, grandes grupos que produzem 90% dos automóveis no mundo, né? Então, é de se esperar, por serem poucos grupos, que exista
algum tipo de competição imperfeita ou poder de mercado. E desses 20 grupos, nem todos atuam em todas as áreas do mundo, né? Tem algumas áreas que você vai ter só, sei lá, 7 a 10 grupos atuando, né? E quanto aos serviços? Bom, quanto aos serviços, também existe uma miríade de serviços diferentes, né? Mas vai depender um pouco do tipo de serviço que você está mencionando. Por exemplo, o serviço ele pode ser especializado ou um serviço generalizado. Serviços especializados são aqueles serviços que oferecem, enfim, são diferentes ou diferenciados com relação a outros tipos de serviços, ou poucas pessoas conseguem realmente oferecer aquele serviço. Por exemplo, um serviço de cirurgia, neurocirurgia, né, onde existem poucos neurocirurgiões que conseguem fazer aquilo, né? Ou então um serviço de finanças internacionais, para trazer capital de um país para o outro em quantidades altas. São poucos grupos ou poucas pessoas que conseguem fazer isso. Esse é um serviço especializado. Bem, como o nome já disse, né, é diferenciado o produto, nem precisa dizer que, obviamente, vai ter poder de mercado aqui. Já os serviços generalizados são possíveis de ser oferecidos por milhares de pessoas, então ele vai ser um produto homogêneo e, obviamente, vai ter, assim, baixo poder de mercado, cada um dos seus fornecedores. Por exemplo, corte de cabelo, né? Ou, por exemplo, padaria, ou, por exemplo, serviços de contabilidade. Você tem muitos contadores, ou você tem muitos donos de padaria, muitas pessoas que cortam o cabelo, então, enfim, vai ser difícil você conseguir colocar um produto diferenciado. Em geral, é um produto mais homogêneo. É claro que tem aquelas pessoas, aqueles cabeleireiros mais famosos ou conhecidos, que têm nome, aí, no caso, ele conseguiu fazer uma diferenciação do seu produto através do nome, né? Vocês lembram que fim da última aula também que tem as fontes de diferenciação de produto. Então é isso, de acordo com os 3 grandes tipos de produtos, primários, secundários e terciários, você tem esses tipos de estrutura de mercado. Muito bem. Pessoal, existem então esses 4 conjuntos de mercados. Nós vamos ver ao longo do curso em micro, na parte de micro, todos esses tipos. Aliás, a parte de micro começa hoje, né? Vai até a aula 8, microeconomia. Da aula 9 em diante é macroeconomia. Então, nessa parte de micro, nós vamos ver os 4 estruturas de mercados. Só que nessas primeiras aulas, nós vamos focar nos mercados competitivos, tá? Ou seja, é como se a gente tivesse um monte de empresas oferecendo produto e um monte de compradores e o produto é homogêneo, tá? Então, lembra, vamos foca no mercado competitivo pelas próximas semanas, tá bem? Bem, vamos falar agora de demanda, depois de oferta e depois as duas juntas. O que é demanda, então? Bem, demanda de um produto é aquilo que as pessoas querem e podem comprar com relação a um produto, tá certo? E é importante sublinhar essas duas palavras, querer comprar e poder comprar. Querer comprar. As pessoas, elas fazem parte da demanda se elas se interessam e estão procurando aquele produto, né? Mas elas têm que querer, exatamente, têm que querer aquele produto. Então, por exemplo, demanda sobre automóveis, ou a demanda sobre tomate, ou a demanda sobre pizzas de aliche. Então, uma pizza de queijo, por exemplo, eu em particular, poderia fazer parte da demanda, ou seja, eu gostaria de comprar uma pizza de queijo. Já uma pizza de alite, eu nunca faria parte da demanda, porque eu não quero adquirir esse bem, porque justamente eu não gosto de alite. Alite é um peixinho, né, que colocam na pizza, e eu, em particular, não gosto muito, não. Então, querer é bastante importante, né? Você tem que fazer parte da demanda, você tem que querer aquele produto. E poder comprar, também tem essa. Por exemplo, eu quero comprar uma Ferrari, eu faria parte. Só que eu não posso comprar uma Ferrari devido a uma coisa chamada renda, que depois a gente vai falar aqui nos determinantes da demanda. Então, as pessoas também têm que poder comprar, né? Então, esses dois pontos são bastante importantes para a gente determinar quando você está falando da demanda específica, para poder estimar o tamanho da demanda, né? Demanda é isso, aquilo que eu quero e posso comprar em específico.
E o que é quantidade demandada? Bom, é a quantificação dessa demanda, é um número, né? Uma quantidade demandada é a quantidade daquele bem que eu quero comprar e que eu posso comprar, tá certo? Então, sei lá, no ano 2019, 3 milhões de pessoas demandaram automóveis no Brasil ao longo do ano de janeiro a dezembro, tá certo? Então, é uma quantificação daquela demanda. Tá? Então, demanda é isso, nós estamos falando sobre isso aqui. Uma novidade aqui, um ponto importante, é a questão da lei da demanda. Tá? Então, esquece um pouco o produtor, que é o lado da oferta, vai agora, vamos focar aqui no lado da demanda, que é o consumidor. A lei da demanda vai dizer o seguinte: eu, enquanto consumidor, tá, a relação entre quantidade demandada e preço de um produto é uma relação inversa. Ou seja, quando um vai para cima, o outro vai para baixo. Tá? Ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Por quê? Porque tudo mais constante, uma renda específica constante que eu tenha, se o preço daquele produto for um pouquinho mais baixo do que ele é, eu vou querer naturalmente, enquanto consumidor, consumir mais. Essa é a ideia da lei da demanda. É nesse sentido que é a relação inversa, tá? Não estou dizendo que necessariamente só porque o preço baixou, vou querer consumir mais. Não necessariamente, mas é uma tendência, certo? Nesse sentido, uma tendência de que quando o preço é mais baixo de uma coisa, as pessoas tendem a querer comprar mais dessa coisa, tá? Então, dentro de um esquema de demanda ou uma tabela, é algo entre que lista de um lado o preço e de outro a quantidade demandada, seria algo assim, ó. Já volto aquele outro slide que eu pulei. Esse quadradinho aqui seria um esquema de demanda. Por exemplo, o preço é 1,50 aqui no meio e eu demando 6 quantidades de, sei lá, pizza, qualquer produto aí. Se o preço cair para R$ 1, há uma tendência de que eu queria consumir um pouco mais, 8 no caso. E do mesmo modo, se o preço aumentar, a tendência é que a quantidade demandada diminua. Então, no caso, se a pizza for mais cara, for R$ 2, ao invés de consumir a 6, eu vou consumir 4. Então, nesse sentido, se você pegar esses dados e colocar num gráfico, você vai ter essa, a gente chama de curva de demanda. E aí eu volto um slide aqui. A curva de demanda é um gráfico, uma linha que relaciona preço e quantidade demandada de acordo com isso que eu escrevi aí embaixo. Ou seja, se o preço sobe, implica que a quantidade demandada cai. Se o preço cai, implica que a quantidade demandada sobe. Então, pegando esses dados, esses números, você vai ter plotando num gráfico, você vai ter essa característica de curva de demanda aí, tá? Sempre a curva de demanda vai ter essa cara aí. Ela vai ser inclinada negativamente, ou seja, vai ter esse ângulo do jeito que vocês estão vendo aí, né? Até para poder refletir isso, que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, ou quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Tá certo? Determinância da demanda. Esse é um slide super importante. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, gente? Tá legal? Pois não. Quando o recurso ele não tende a ficar escasso e o preço ele não tende a subir? Se o recurso, você diz os insumos que são feitos um produto, que compõem um produto? Sim, por exemplo, se aumenta a demanda, o produto ele tende a ficar escasso. E se ele está escasso, o preço não tende a subir? E é por aí. Por enquanto, vamos chegar nesse ponto aí, daqui a pouquíssimo, que exatamente como que varia a curva de demanda. Porque essa curva de demanda que você está vendo aí é uma foto no tempo, 1 minuto, por exemplo, agora. Tá? Agora, se o preço for 1,50, eu consumo 6. Se subir um pouquinho, o preço ficar mais caro, eu vou ter um desincentivo a consumir o mesmo que eu consumia antes e eu vou consumir um pouco menos, 4. Se o preço for um pouco mais baixo, ao invés de 1,50 for 1, eu tendo a querer consumir um pouco mais, aí eu vou consumir 8. Por enquanto, eu estou só falando isso. Não estou falando de escassez, mas vai entrar a questão da escassez também.
Só aguarda um minuto aí, porque é justamente os determinantes da demanda que a gente vai falar agora. Tá? Mas eu volto nesse ponto aí da escassez. Tudo bem. Beleza? Então, gente, o importante é isso. Uma foto num tempo seria a curva da demanda, ela tende a funcionar assim: quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Aí o slide sobre determinantes da demanda. Esse é, vamos dizer assim, um dos slides mais importantes. Eu tiraria até uma foto, colocaria no bolso ou colocaria num espelho aí, 10 entre 10 provas caem em alguma questão sobre determinante da demanda. No seguinte sentido, ele é super importante no seguinte sentido: o que afeta essa curva? O que mexe com essa curva? Que é um pouco da pergunta do nosso amigo, essa pergunta de agora, um minuto atrás. Quais coisas afetam essa curva da demanda e faz com que ela mude ao longo do preço, ao longo do tempo? Bem, são esses fatores aqui: preço de mercado, renda do consumidor, preços de bens relacionados, gostos, variações da população e expectativas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Preço de mercado. Então, justamente, talvez por algum motivo, o bem ficou mais escasso, por exemplo, aí no meio da pandemia. Eu não sei se vocês tiveram algum problema com produtos eletrônicos, por exemplo, seu computador pifou ou seu celular pifou justamente durante a pandemia. O meu computador aqui, esse que eu estou usando, deu um problema no hard drive e eu tive que trocar durante a pandemia. Pois o que eu descobri foi que os produtos eletrônicos em geral, aliás, tudo que é importado em geral, está com um preço bem mais alto hoje em dia, agora, depois da pandemia, do que há, sei lá, 8, 10 meses atrás. Tudo subiu, né? Ou seja, o preço de mercado do produto aí subiu. Por quê? Por conta da escassez. Ficou mais difícil importar, trazer de fora esses produtos que não são feitos aqui, são feitos lá fora. E aí as pessoas estão aproveitando, estão colocando o preço para cima, tá? O preço de mercado, então, ele vai acontecer isso daqui, ó. É como se ele tivesse uma mudança dentro da própria curva de demanda, tá? Ele está indo de um ponto A para um ponto C. Dê uma olhada, uma acompanhada aqui, gente. Então, é como se eu estivesse inicialmente no ponto A, antes da pandemia, pagando R$2 aí pelos... Quantos hard drives aqui? Esse número aqui que eu não estou conseguindo ver, tem um negócio em cima. Enfim, essa quantidade aqui, certo? Aí, o que acontece? O preço do hard drive subiu porque, sei lá, um imposto foi colocado, ou porque na alfândega agora eles não estão mais deixando você importar na mesma quantidade. Então, justamente por escassez, como o nosso amigo acabou de falar aí, né, um produto está mais escasso, o que acontece? Eu vou agora operar nesse outro ponto, no ponto C da curva de demanda. Né? O preço vai subir para 4, e aí eu naturalmente vou diminuir a quantidade demandada para esse valor aqui, tá certo? Então, a verdade, o que acontece é essa: o dólar está mais caro, as importações estão mais difíceis, então vai como se houvesse uma mudança de um ponto para o outro dentro da curva demandada. Por quê? Porque o preço do produto mudou, foi de 2 para 4. Né? Agora, para importar um hard drive da China, não pago mais 2 e sim 4. Então, eu ajusto dessa maneira, consumindo menos. Tá certo? E, aliás, essa foi uma tendência geral com produtos eletrônicos, aliás, produtos importados como um todo. Está muito mais difícil você trazer produto importado, não só pelas restrições na alfândega, mas também pelo próprio preço do dólar. Né? A gente vai falar sobre isso também em macroeconomia, sobre o preço da moeda de um país em relação a outro. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse primeiro determinante da demanda muda e afeta a sua demanda, o preço de mercado do seu produto. Se por algum motivo ele subiu, né, de acordo com isso daqui, se o preço subiu, a quantidade demandada vai cair, ou se o preço baixar, a quantidade demandada vai subir. Bom, agora vamos olhar esses 5 outros determinantes da demanda. Renda, preço de bens relacionados, gostos, variação da população e expectativas. Renda, aquilo que eu recebo
ao longo de, aquilo que eu recebo como dinheiro, como pagamento do meu trabalho ou das coisas que eu faço. Essa é a renda, vocês lembram que é o pagamento lá naquele modelo de diagrama de fluxo circular, o pagamento que as pessoas recebem. Renda, vamos supor que ela é estável, eu ganho 10 mil reais por mês. Se eu, por algum motivo, consigo ganhar 20 mil reais, a minha renda aumenta naquele momento, tudo mais constante é de se esperar que, com uma renda maior, eu vá querer aumentar a demanda, tá? Ou seja, uma mudança na curva de demanda. Então, o aumentos na renda fazem com que a pessoa aumente a quantidade demandada. Diminuições da renda têm o efeito oposto. Quanto menor a sua renda, menor a sua quantidade demandada. Então, ao contrário disso aqui, que vão em direções opostas, o efeito da renda ele é na mesma direção que a quantidade demandada, né? Quanto maior é a minha renda, a tendência é que eu consuma mais de um determinado produto. Novamente, isso é uma tendência geral, não são todas as pessoas que vão fazer isso, todas as pessoas que funcionam assim. Eu simplesmente posso, com uma renda maior, posso guardar essa diferença de renda a mais como poupança, não preciso gastar necessariamente. Mas uma tendência é que, com maior renda, eu vou poder adquirir mais bens ou mais do mesmo bem. Preços de bens relacionados. Tá? Aqui eu vou dar uma pulada para cá, mostrar para vocês o que são os bens relacionados. São bens substitutos e bens complementares. Então, um bem relacionado quer dizer que ele tem um produto tem uma relação com o outro. Que tipo de relação? Uma relação de substituição ou uma relação de complementariedade. Relação de bem substituto significa que um substitui o outro, como o nome já diz, né? Por exemplo, carne de bovina e carne de frango. São dois tipos de carne, e quem come carne, né, se eu como um tipo de carne, eu posso substituir pela outra. Então, são bens substitutos. Bens complementares, ao contrário do substituto, eles são consumidos em conjunto. Quando você consome um, você consome o outro também, na mesma direção. Por exemplo, café e açúcar, tá? Isso para aquelas pessoas que grande parte das pessoas tomam café doce, né? Não gostam de tomar café sem açúcar, claro, né? Então, nesse sentido, quanto mais eu consumo de café, mais eu vou precisar de consumir de açúcar também. Por quê? Porque eu consumo os dois juntos, são bens complementares. E o interessante é que os bens substitutos e os bens complementares, eles têm, né, tendo essa relação entre eles, a demanda de um afeta a demanda do outro. Pensa no bem substituto. Se, por algum motivo, a demanda por carne bovina aumenta, eu vou diminuir a demanda por carne de frango. Por quê? Porque, eu almoço uma vez por dia só. E se eu estou comendo mais carne bovina, e se eu só almoço uma vez por dia, eu vou comer menos carne de frango, tá? Porque os dois bens são substitutos. Eu como ou um ou o outro. Então, substituto é o ou. Complemento é o e, né? Lembrem disso. E no caso do café, se aumentar a minha demanda por café, necessariamente vai aumentar a demanda de açúcar, tá certo? Por quê? Porque eu consumo os dois juntos, consumo café e açúcar ali misturadinho e dissolvido no café, tá? Então é isso. No caso dos bens substitutos, as demandas vão em direção oposta e no caso dos complementares, a demanda vão na mesma direção. Então, nesse sentido, voltando aqui para os determinantes da demanda, o preço de um produto bem relacionado, seja substituto ou seja complementar, eles vão afetar a demanda daquele produto, tá certo? Então, vamos fazer pegar esse exercício aqui e fazer os dois, tanto o substituto quanto o complementar. Preço de substituto. Pensa no substituto primeiro. Gente, vamos supor que o preço da carne bovina aumentou. Putz, ficou mais cara a carne bovina. Então, a tendência é que a quantidade demandada da carne bovina caia. Lembra? Isso que a gente acabou de falar do preço de mercado. Ficou mais caro, a quantidade demandada de carne bovina cai.
Como a carne bovina é complementar, é substituta da carne de frango, qual é a tendência, o que vai acontecer com a quantidade de carne de frango? A tendência é aumentar. Por quê? Porque elas são substitutas, né? Então, ficou mais cara a carne bovina, então eu vou comprar menos carne bovina. Como o frango e o boi são substitutos, eu consumo menos de um e vou acabar consumindo mais do outro. Então, nesse sentido, o preço de substituição afeta a demanda um do outro. E no caso do café e do açúcar? Vamos supor que o café ficou mais caro. O que acontece com o açúcar? Bom, o café ficou mais caro. Fiquei meio irritado com isso. Falei, o café está mais caro, então eu vou consumir menos. Então, a quantidade demandada por café cai. Opa, mas o café e o açúcar são complementares. Então, se a quantidade demandada de café caiu, a quantidade de açúcar demandada caiu também. Tá certo? Então, gente, quando você fala de bem relacionado, eu tenho que definir se eu estou falando de substituto ou de complementar. Não se esqueça, tá? Gostos. Como que a mudança nos gostos afeta a demanda? Bem, certos produtos, ao longo do tempo, vão caindo no gosto ou né, sendo favorável, caindo no gosto das pessoas. As pessoas vão gostando mais ou vão gostando menos, depende do tipo de produto. E com isso, a quantidade demandada vai aumentando ou diminuindo em conjunto. Exemplo, comida japonesa no Brasil. Há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, existiam poucos restaurantes japoneses e pouca gente comia comida japonesa aqui no Brasil. Basicamente, era a colônia japonesa e alguns amigos, as pessoas que conheciam e gostavam. Pois bem, a comida japonesa foi caindo no gosto nesse sentido, as pessoas cada vez mais foram gostando da comida japonesa, e hoje em dia você tem até comida de temakkeria, comida do japa, né, quase que exageros à parte, quase que em cada esquina, né? Então, caiu no gosto do brasileiro a comida japonesa, então os gostos mudaram ao longo do tempo, no sentido de que aumentou a demanda. Uma vez que caiu no gosto do brasileiro a comida japonesa, a demanda por comida japonesa foi aumentando ao longo do tempo. Tá? Variações da população. Se aumenta a população, o que você espera sobre a quantidade demandada de todos os produtos em geral? Que aumente também, né? Porque tem mais gente consumindo. Ou se diminui a população, tem países que estão perdendo população, né? Então, e esses que perdem a população, é se esperar que a quantidade por todos os produtos, demandada de todos os produtos, diminua. E, finalmente, a questão das expectativas. Ou seja, às vezes, a quantidade demandada de um produto pode aumentar antes de alguma coisa acontecer, só pela expectativa dessa coisa acontecer. Eu lembro que, um tempo atrás, aí houve uma possibilidade, a Petrobras estava anunciando a sede do pré-sal, que seria não só no Rio de Janeiro, onde é a sede da Petrobras, mas que teria uma sensível contratação de pessoas para trabalhar na Petrobras aqui na cidade de Santos. Né? Antes de isso se verificar, só com esse anúncio, começou a ter um aumento de demanda no mercado de imobiliário em Santos, os preços começaram a subir. Ou seja, aumentou a procura aqui, né? Por que poderia ter acontecido isso? Antes do Petrobras se mudar e ter esse aumento de produção em Santos, como que já o mercado imobiliário reage tão rapidamente? A ideia é essa ideia de expectativa. Espera-se que a Petrobras vai aumentar sua produção em Santos, mais pessoas serão contratadas e essas pessoas vão procurar apartamento para morar. Então, o preço já subiria, a quantidade demandada já aumentaria. Ou seja, antes da coisa acontecer, né, às vezes as expectativas elas vão juntos. Expectativa pode ser negativa também, né? Ou seja, quantidade demandada cair com o anúncio de alguma coisa negativa que afete aquele mercado, tá certo? Então, lembre-se que expectativas também é importante. Bom, para terminar esse assunto de demanda, e antes de passar para a oferta, queria mencionar que, né, como o nosso amigo perguntou, né, sobre o preço de mercado de um produto, se ele ficar mais escasso, o que acontece? Acontece algo como isso daqui, tá? É uma mudança na própria linha de demanda, tá? O preço, se esse primeiro da lista
esse primeiro ponto da lista aí de preço do produto, se ele variar, é uma mudança ao longo da curva de demanda. Então, por exemplo, sei lá, ficou mais escasso os bens de informática, né? A economia que estava no ponto A, ela passa para o ponto C. Tá? Então, com um maior preço, vai ter uma menor quantidade demandada. Tá certo? Então, esse é uma mudança na quantidade demandada, que é o primeiro caso aqui, preço de mercado. Todos os outros 5, renda, preços de bem relacionados, gostos, variações da população ou expectativas, o que esses 5 vão causar serão mudanças na curva de demanda. Na curva de demanda. A curva da demanda era essa azulzinha que vocês estão vendo, e se mudar a renda, o gosto, a população, preço dos bens relacionados ou a expectativa, vai que nesses 5 casos a curva de demanda ela vai ou para a direita ou para a esquerda, dependendo se é um aumento na demanda ou se é uma diminuição na demanda. Por exemplo, com uma renda maior, a curva de demanda, que era essa azulzinha D1, ela passa a ser D2, ela se desloca para a direita, ou seja, eu estava aqui com esse preço, com o mesmo preço agora, eu consigo demandar mais se eu estiver na curva D2, tá? Então, gente, todo aumento na demanda significa um deslocamento da curva para a direita. Toda diminuição na demanda é um deslocamento para a esquerda. É como se ela mudasse de D1 para D3. Por exemplo, se a renda está menor das pessoas. Eu diria que com essa pandemia, a renda na economia brasileira como um todo está menor, certo? As pessoas estão vendendo menos e produzindo menos, perdendo emprego, então elas estão com menos renda. Então é como se a gente deslocasse da curva azul D1 para a curva D3. Então é como se com o mesmo nível de preços, né, esse daqui, eu tivesse uma demanda menor, a quantidade demandada, as pessoas estão mais pobres. Então, aumento de renda, desloca para a direita. Diminuição de renda, desloca para a esquerda. E a mesma coisa ocorre para os outros bens. Por exemplo, aumento de população, aumenta a demanda. Diminuição da população, diminui a demanda. Tá? Gostos, aumenta gostos, aumenta a demanda. Diminui os gostos, diminui a demanda. E assim por diante, tá? Então, é assim, aqueles outros 5 ainda. Preços de bens relacionados, gostos, variação, expectativas, deslocam a curva da demanda da esquerda ou para a direita. O preço do mercado desloca, é uma mudança dentro da própria curva de demanda, como essa daqui. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre demanda específica, ou a gente vai vendo. Se alguém tiver alguma dúvida, me avise, tá, gente? Vou falar agora sobre oferta. E eu estou falando em separado demanda e oferta para depois colocar as duas juntas, tá? Oferta é tudo aquilo que as empresas podem, né, estão prontas, estão dispostas a vender, estão prontas para vender. Novamente, essas duas coisas aqui. A empresa tem que estar disposta a vender e estar pronta para vender. Pronta para vender, ou seja, eu tenho o produto já está disponível para ser vendido. Se ele está sendo produzido ainda, ou se vai ser trazido do exterior, alguma coisa assim, não está pronto, então não conta na oferta do momento. Já a empresa tem que estar disposta também, ou seja, eu tenho o produto produzido e quero vender esse produto. Pode parecer estranho, mas como que a empresa não quereria vender um certo produto, né? Às vezes porque alguma condição de mercado, as pessoas não estão conseguindo comprar ou elas não estão querendo vender por aquele preço. Talvez o preço esteja baixo demais, ou talvez não esteja cobrindo os custos. Lembra que o preço é determinado pelo custo, taxa de lucro e poder de mercado? Então, às vezes o custo tão alto demais, eu prefiro não vender aquele produto esperando os custos baixarem, por exemplo. Tá? Então, no caso da oferta, eu tenho que estar disposta a vender e eu tenho que estar pronta para vender, tá certo? Então, essa é a oferta. Quando a gente fala de oferta, a gente pensa no lado do produtor. Então, ponha o chapéu aqui do produtor. Então, esquece o consumidor por um minuto e pensa só nos produtores ou nas empresas. Nesse sentido, quantidade ofertada é a quantificação ou o numerinho
né, associado àquela oferta que eu tenho. Por exemplo, oferta de automóveis. Tenho hoje disponível e pronto para vender, sei lá, 1 milhão de automóveis. Então, aquela é a quantidade ofertada, tá certo? Beleza. Assim como tem a lei da demanda, eu tenho a lei da oferta. A lei da oferta diz que o preço do produto e a quantidade ofertada têm uma relação positiva ou relação direta. Lembre-se que a demanda é o oposto. A demanda tem uma relação inversa. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Aqui, eu estou falando da oferta, então põe o chapéu do empresário. O empresário, sempre que ele vê um preço maior, para ele é um estímulo positivo. Ele vai querer vender mais quando tem preço, para justamente se aproveitar e ter uma arrecadação ou um rendimento, né, maior. Nesse sentido, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Tá? Nesse sentido, a curva de oferta ela vai ser assim. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. É justo, e quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Justo o contrário do consumidor, gente. Lembre-se, estamos falando agora do empresário. É como se ele estivesse, o preço é um estímulo para o empresário. Então, temos um esquema de oferta aqui, que é uma tabela de preço e quantidade ofertada. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês verem aqui. Ó, se o meu produto que eu vendo custa R$1,50, eu vou vender, sei lá, conseguir vender 2 unidades. Se o preço for maior, eu vou ter um estímulo para vender mais, aí eu vou vender 3. E o contrário ocorre também. Com preços menores, as empresas têm menos estímulos, então elas vão querer vender menos. Então, é por isso que, se eu pegar esses pontos e colocar nesse gráfico assim, por isso que vai ser essa cara de subir, né? O gráfico ele sempre sobe, o gráfico de oferta, é o bem contrário do gráfico de demanda, né? Então, e aí nesse sentido, esse gráfico chamado curva de oferta, preço maior, quantidade ofertada maior, preço menor, quantidade ofertada menor, tá certo? Tá, muito bem. E aí, o segundo slide importante que vocês têm que imprimir, colocar no bolso, ou colocar a impressão, sei lá, na porta da geladeira, na porta do quarto, ou na porta do armário, que é para lembrar, né, todo dia, quais são os determinantes da oferta. Assim como a demanda tinha aqueles determinantes, que vocês têm que lembrar muito bem, né? A oferta vão ter também coisas que, se elas variam, vão variar a oferta. Primeiro delas é o preço de mercado. Depois tem esses outros 5 que eu vou mencionar. O preço de mercado. Se o preço aumenta, a quantidade ofertada vai ser maior. Lembre-se, estou falando de um empresário, não estou falando de um consumidor. Ele, com um preço maior, ele vai ter um estímulo para produzir mais. Então, se o preço fosse 1, né, ele produz e vende A. Se o preço é 3, preço bem maior, ele vai ter um estímulo de, andando na mesma curva de oferta, ele vem para esse ponto e oferece essa quantidade maior aqui. Então, é como se eu caminhasse em cima da linha de oferta. Se o preço aumentasse, eu iria para essa condição aqui, onde eu produzo mais, ou a quantidade ofertada é maior. Tá certo? Já essas outras 5 vão mexer com a curva de oferta. Preço dos insumos, avanços tecnológicos, quantidade de bens alternativos, variações na capacidade produtiva e expectativas, de novas expectativas. Como que essas 5 coisas afetam a oferta? Vamos ver uma por uma. Começamos com o preço dos bens e insumos. Os insumos são aquelas coisas que são utilizadas na produção. Então, se o preço delas aumenta, o insumo fica mais caro. Ou seja, o meu custo é maior. Opa, custo não era um dos determinantes do preço, lembra disso, da aula passada? Então, se meu custo é maior, porque o insumo ficou mais caro, vai ter um problema, né? Eu vou ter um custo maior. Então, com a mesma quantidade de insumos, o meu custo vai ser maior do que antes. Então, a minha tendência é, com insumos mais caros, se eles aumentarem o preço do insumo, a tendência é que eu produza menos, que eu queira vender menos. Por quê?
porque cada produto agora está mais caro. Não confunda com o preço de mercado do seu produto. Estou falando do preço do insumo, que não é o seu produto. O insumo é aquilo que você usa para produzir. Então, é aquela história do computador. O computador agora, o hard drive, que eu importava dos da China, está mais caro, meu computador vai ficar mais caro. Então, a tendência é que o meu computador final fique mais caro e aí eu vou vender menos, né, para as pessoas. Avanços tecnológicos. A cada novo avanço tecnológico, o meu custo, a tendência é que os insumos fiquem mais baratos. Então, por exemplo, esquece agora essa crise de pandemia, vamos pensar uns 5, 10 anos atrás. Se eu tinha um chip para produzir o meu computador ou para produzir o meu celular, esse chip, ele me dava, sei lá, uma capacidade de, enfim, de processamento do meu computador ou do meu celular. Aí houve um avanço tecnológico, ou seja, dentro do mesmo espaço, agora um chip é mais poderoso e tem mais memória, ou ele consegue fazer uma coisa mais veloz. Então, isso daí vai baratear os insumos. Meu computador vai ficar, tese, mais barato. E como vocês viram na linha anterior, se o insumo é mais caro, o preço, a quantidade ofertada é menor. Quando o insumo é mais barato, devido a um avanço tecnológico, vai acontecer o oposto, né? O insumo vai ficar mais barato, eu vou querer ofertar mais. Então, com melhores avanços tecnológicos, maiores avanços tecnológicos, a tendência é a quantidade ofertada maior. Lucratividade de bens alternativos. Gente, bens alternativos não confunda com bens substitutos e complementares. Tá? Aquilo ali era demanda, eu estou falando de oferta, estou falando de empresa. Bem alternativo é o seguinte, ó, eu posso ofertar carros ou vans, eu posso ofertar caminhões ou ônibus, eu posso produzir um desses dois. Então, são bem alternativos. Lucratividades e bem alternativos. Pega um produto aí, automóvel. Tá? Eu produzo automóvel, sei lá, GM Onix ou Fiat Argo. Aí eu posso produzir uma van como alternativamente, tá certo? Se a van é um produto alternativo ao automóvel, se a van está mais lucrativa, ou seja, eu consigo ter um lucro maior, para que eu vou produzir automóvel? Eu vou tentar produzir mais do bem alternativo que está mais lucrativo, né? Então, se um bem alternativo está mais lucrativo, a tendência é que o produto que eu estava produzindo antes, no caso o automóvel, eu produza menos. A tendência é que eu diminua a oferta, tá certo? E o contrário, se os bens alternativos estão menos lucrativos, eu vou produzir mais automóveis. É como se eu fosse atrás do lucro maior, tá? Porque lembra-se, eu sou empresário aqui, né? Variações da capacidade produtiva. Capacidade produtiva é aquilo que eu aguento ou consigo produzir no máximo. Por exemplo, minha fábrica consegue produzir 1.000 automóveis por ano. 1.000 automóveis por ano, tá? Uma fábrica da Ferrari que produz pouquinho. Tudo bem. Se eu aumento a capacidade de produção para 2.000, mesmo que, e lembre-se que capacidade produtiva é o número máximo que eu consigo produzir, não necessariamente o que eu estou produzindo agora, mas se eu produzia no máximo, conseguia no máximo 1.000, e agora eu posso produzir 2.000, a tendência é que no longo prazo eu vá utilizar esse espaço, né? Ou seja, eu não aumentei a capacidade produtiva à toa, eu aumentei para produzir mais. Então, se isso é verdade, né, aumentou a capacidade produtiva, eu posso, no longo prazo, aumentar a quantidade ofertada. Então, aqui é uma relação positiva. Maior capacidade produtiva, maior quantidade ofertada. E expectativas. Assim como na demanda a expectativa de uma coisa afeta, na oferta também, tá certo? Lembra do mercado imobiliário de Santos? Quando a Petrobras anunciou que ia fazer a produção do pré-sal aqui, aumentou a demanda por apartamentos na hora? A gente viu, na época, que também teve uns novos lançamentos de edifícios, ou anúncio de lançamento de novos edifícios na época. Por quê? Pelo mesmo motivo que a oferta ficou querendo mais produtos, os produtores, ou no caso as construtoras, viram, vão vir mais gente trabalhar no pré-sal em Santos, então vamos lançar novos prédios para vender para essas pessoas.
Então, a expectativa de um lançamento antes que ele ocorresse pode fazer também com que haja aumento, mudança na expectativa no longo prazo. Então, esses 5, preço de insumos, avanço tecnológico, lucratividade de bem alternativo, variações da capacidade produtiva e expectativas, eles fazem com que a oferta, haja uma mudança na oferta. Ou a curva da oferta, que é essa do meio, S1, vem para a direita, se for um aumento de oferta, ou ela vem para a esquerda, se for uma diminuição na oferta. Então, por exemplo, lucratividade de bem alternativo. Se os outros produtos estão mais lucrativos, eu vou produzir menos aquilo que eu produzia antes daquele produto, no caso, automóveis. Né? A van está mais lucrativa, então eu vou oferecer menos automóveis. Né? Dado um mesmo preço, a oferta que estava aqui, a oferta aqui embaixo, ela vem para cá, nesse valor aqui. Tá? Ou então, por exemplo, uma expectativa positiva de novas pessoas vindo para a cidade, eu vou produzir mais prédios. Então, com o mesmo preço, né, essa demanda e esse preço. Com o mesmo preço, eu venho aqui para a direita, tenho mais oferta. Então, é como se eu aumentasse a oferta de S1 para S2. Então, esses 5 fatores fazem com que haja uma mudança na curva de oferta. Ela desloca para a direita ou para a esquerda. Já uma mudança no preço do produto, que é o primeiro da lista aqui, preço de mercado, faz com que haja uma mudança dentro da própria curva, ou seja, o preço que passou de 1 para 3, teve um estímulo para os produtores pularem do ponto A para o ponto C e produzirem desse valor, passarem a produzir esse valor, tá certo? Então, isso é oferta, gente. Agora, eu vou colocar as duas juntas, oferta e demanda. Preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Bom, o que acontece é o seguinte, o que é preço de equilíbrio? Um preço de equilíbrio é um preço no qual oferta e demanda se cruzam. E quantidade de equilíbrio é o preço no qual oferta e demanda se cruzam. Como assim se cruzam? Lembre-se que a curva de demanda, ela é assim, colocada inversamente proporcional. Lembre-se que a curva de oferta, ela é assim, diretamente proporcional. Quando você coloca as duas no mesmo gráfico, olha o que vai dar. Essa é de demanda e essa é de oferta. Como elas têm essas inclinações opostas, elas necessariamente vão se cruzar num ponto. E nesse ponto é o chamado ponto de equilíbrio. Como assim equilíbrio? Equilíbrio no sentido de que nesse ponto onde elas se cruzam, tanto a quantidade demandada quanto a quantidade ofertada vão ser iguais, e o preço dos dois também, né? Porque, veja essa curva de demanda aqui. Tem todos esses milhares de pontos. Nesse ponto, o preço é 2 e a quantidade é aqui, esse valor. Veja também a curva de oferta, com esses infinitos pontos. Nesse ponto aqui, a oferta é 2 e a quantidade é esse valor aqui, essa mesma quantidade. Então, nesse sentido, esse ponto é o único ponto no qual oferta e demanda são iguais. Ou seja, nesse ponto, o preço da oferta é 2 e a quantidade ofertada é esse daqui. E na oferta, na curva de oferta, vai ser 2 o preço e vai ser essa quantidade. Tá? Então, demanda igual oferta somente em um ponto, no ponto de equilíbrio, ou seja, quando as duas se cruzam. Tá? E é esse o ponto que o mercado tende a ter esse preço. Num determinado momento da história, por exemplo, hoje, o preço do Hard Dive é 2. Por quê? Porque essa é a oferta e essa é a demanda. Tá? Por que esses outros pontos não servem, não são equilíbrios? Porque eles vão ser ou caros demais, que nem 2,50, 3, ou baratos demais, como 1,50 ou 1. Como assim caro demais? Caro demais é um excesso de oferta, por exemplo, o preço de 2,50. Então, o equilíbrio é 2, tá? Vamos supor que o preço fosse 2,50. Por que esse 2,50 é um excesso de oferta? Porque pensa bem, 2,50. Nosso equilíbrio é 2, tá? 2,50 caminha até a curva de demanda. Vai ser, nesse preço aqui, a demanda vai ser só isso aqui.
Com esse mesmo preço, a oferta, lembra-se que o produtor, ele com preços maiores, ele gosta, vai querer produzir mais, 2,50 nós vamos ter tudo isso aqui de oferta. Opa, isso aqui é oferta, isso aqui é demanda, a oferta vai ser demanda, marca demanda. Tá? Ó, de novo, 2,50 caminha até aqui, esse aqui é a quantidade demandada, pequena. Com 2,50, né, caminha aqui até a oferta, eu vou querer ofertar tudo isso. Então, oferta tudo isso e a demanda só isso. Vai ter um excesso de oferta, que é a diferença entre os dois valores. Tá? Então, excesso de oferta é isso. É quando o preço está acima do equilíbrio. Olha lá, o preço 2,50 está acima do equilíbrio 2, né? Então, não é, todos os pontos acima do equilíbrio não são pontos de equilíbrio, são pontos de excesso de oferta. E o mesmo ocorre com os pontos abaixo do equilíbrio, esse 1,50, esse 1, vamos ver, há um excesso de demanda. Olha aqui, o nosso equilíbrio, vocês lembram que é 2. Por que 1,50 não é um ponto de equilíbrio? Por quê? Com 1,50, caminha até aqui a curva de oferta. Você tem só essa daqui oferta, só esse valor. Lembra, preços mais baixos, os produtores produzem menos. Agora, com o preço baixo dessas pessoas gostam de quantidade, né, demandada, as pessoas gostam com preço mais baixo de consumir mais. Então, com esse preço, a demanda seria tudo isso aqui. Então, a demanda é toda essa e a oferta é só essa. O que vai acontecer? A demanda vai ser maior que a oferta e vai ter um excesso de demanda, que é a diferença entre os dois valores. Então, é por isso que o único ponto que existe é o ponto de equilíbrio, perdão, aqui. O ponto de equilíbrio é onde a oferta cruza a demanda, e só existe um ponto de equilíbrio. Todos os pontos acima, né, vão estar caros demais para a demanda, né, e bons para a oferta. Todos os preços abaixo do equilíbrio vão ser bons para a demanda e mais ruins para a oferta. Então, vai ter excesso de demanda. Então, para cima do ponto de equilíbrio, excesso de oferta. Para baixo do ponto de equilíbrio, excesso de demanda. Só no ponto de equilíbrio vamos estar, o mercado vai estar em equilíbrio em algum momento. Tá certo? Para terminar, Professor, pois não. eu fiquei com uma dúvida na curva de oferta. Sim. Quando você tem, por exemplo, a quantidade de minério em função do preço, não seria uma curva ao contrário dessa de oferta? Por exemplo, se eu tenho mais minérios, o preço do minério não ficaria menor por se tratar de um metal raro ou um recurso escasso? Isso do ponto de vista da demanda, né? Mas do ponto de vista da oferta, pensa você como você sendo da Vale, tá? O equilíbrio é esse ponto A aqui, tá? Com essa quantidade ofertada atual, a produção, o preço é 1. Então, o equilíbrio é o ponto A. O que ocorre é que as empresas, as pessoas, os empresários, eles têm o seguinte sinal quando o preço é possível aumentar. Não estou dizendo que vai ser maior, mas vamos supor que o meu preço é 1. Supondo que o preço pode ser 3, certo? Que sinal que um produtor vai ter com relação a isso? Ele não vai querer produzir exatamente a mesma quantidade, porque ele vai poder ter um lucro maior, que é o preço vezes a quantidade. A gente vai ver depois, né, que preço vezes quantidade é o seu faturamento. Ou seja, se eu puder vender por um preço maior, a tendência é que, para que eu vou produzir o mesmo? Vou tentar produzir mais, porque eu vou poder ter um lucro maior. Esse é o pensamento do empresário. Escassez é outra coisa, escassez é demanda, lembra? Escassez é demanda. Eu estou pensando em termos de empresário, ou em termos de sinal que o empresário tem quando percebe um aumento de preço. Por isso que a curva de oferta é para cima e não para baixo. A gente não pode pensar como consumidor. Consumidor, a curva é oposta aqui, né? Consumidor, a curva vai ser assim. Entendi, professor. Preço maior, a pessoa quer consumir menos. Empresário, preço maior, o empresário vai querer produzir mais. Esses que são os sinais. Tá certo, certo? professor. Obrigado. Beleza. Então, esse é o equilíbrio. E vamos pensar o seguinte. Finalmente, temos esse ponto de equilíbrio. Com esse equilíbrio,
uma foto no tempo. Então, por exemplo, hoje no mercado de minério, a tonelada custa R$ 2, $2 por tonelada, e a quantidade é essa daqui. Tudo bem. Coisas podem ocorrer, mudanças nos determinantes da oferta, mudanças nos determinantes da demanda, podem fazer com que essas curvas variem ao longo do tempo. As coisas acontecem assim, né? Existem avanços tecnológicos, existem aumento do preço dos insumos, os bens complementares do nosso mercado. Então, podem ocorrer mudanças nessas duas curvas. O que a gente faz quando uma dessas duas curvas muda? Então, aí, finalmente, o ponto da mudança. Aqui. Mudanças no equilíbrio. Então, quando ocorrem mudanças no equilíbrio, a gente tem que ver essas três coisinhas aqui. Coloca primeiro a curva de demanda e de oferta desenhadas em conjunto. Depois, vê se o evento do que fez com que as curvas mudassem, se ela afeta a demanda, a oferta ou as duas juntas. Depois você pergunta qual é a direção dessa mudança. É um aumento ou uma diminuição na demanda? Um aumento ou uma diminuição na oferta? E aí você muda a curva de acordo no gráfico de oferta e demanda. Com os exemplos aqui vai ficar mais ou menos claro, tá? Tudo que muda a demanda para aumentar, que faz com que aumente a demanda, a curva da demanda se desloca para a direita. Tudo que faz com que há uma diminuição de demanda, desloca a curva de demanda para a esquerda, que é isso que está resumido aí embaixo. Ou seja, do aumento na demanda faz com que o preço de equilíbrio aumente e a quantidade de equilíbrio aumente. Diminuição de demanda faz com que o preço de equilíbrio caia e a quantidade de equilíbrio caia. Vamos ver exemplos já sobre isso. Isso do lado da demanda. Do lado da oferta, vocês têm que fazer a mesma pergunta. Se a oferta aumentar, a curva de oferta vai para a direita. Se a minha oferta diminuir, a curva de oferta vai ser deslocada para a esquerda. E aí, os impactos vão ser esses dois que estão aí desenhados aí. Ou seja, um aumento na oferta faz com que o preço de equilíbrio caia e a quantidade de equilíbrio suba. Ou diminuição na oferta, preço de equilíbrio sobe, quantidade de equilíbrio cai. Muita informação, eu sei. Vamos fazer um exemplo de uma mudança na demanda e um exemplo de mudança na oferta. Aqui, mudança na demanda. Gente, estamos falando de qual mercado? Lembra, os parâmetros do mercado. Minério e a quantidade de minério. Preço e quantidade. Inicialmente, a curva de demanda é essa curva D1 e a curva de oferta é a curva S. Aí, vamos supor que aconteceu o seguinte evento. Esse que está escrito aqui, número 1. Seguinte evento, maior demanda de aço. O mundo está consumindo mais aço. Sei lá, estão produzindo mais automóveis, estão produzindo mais edifícios, prédios, tudo que usa aço. Se houve um aumento de aço, né, na quantidade de aço, como que isso afeta o minério? Lembre que o aço, ele usa o minério como insumo. Então, se há um aumento na demanda por aço, o que é de se esperar que aconteça com o minério? Aumente a demanda ou aumente a oferta? Diminua a demanda ou diminua a oferta? Pergunta é, se aumentar a demanda por aço, como que isso afeta o minério? Lembre-se, eu vou usar mais minério, então aumenta a demanda por minério, certo? Aumenta a demanda por minério, então volta 2 slides. Mudança na demanda. Mudança na demanda. Curva de demanda desloca para a direita se houver um aumento na demanda, certo? Então, a curva de demanda que era D1, né, por conta desse evento, ele fez com que a demanda por minério aumentasse. Então, ele virou a curva D2 agora, ele se deslocou para a direita. Bom, se antes os dois se cruzavam nesse ponto aqui, ó, de preço 2, de quantidade, esse valor aqui, agora a demanda é essa curva vermelha.
Então, eles vão se cruzar num novo equilíbrio, vão se cruzar nesse ponto aqui. Tá? Vão se cruzar nesse ponto. E eles dois se cruzando nesse ponto, o preço é maior ou menor que antes? Maior. O preço estava aqui embaixo e agora os dois se cruzam nesse ponto, o preço é maior. E a quantidade? O que aconteceu com a quantidade? Bom, a quantidade estava aqui. Agora ele se cruza aqui, então a quantidade é um valor maior. Resumo da ópera. Aumento da demanda por aço, aumentou a demanda por minério, deslocou para a direita, subiu o preço do minério e aumentou a quantidade vendida de minério, que é exatamente o que a gente escreveu aqui embaixo. Ó. Aumento de demanda fez com que o preço de equilíbrio subisse e a quantidade de equilíbrio subisse. Tá? Então, o que faz sentido, né? Porque aumento de demanda significa usar mais minério, e aumentando mais minério significa que a demanda aumentou e deslocou para a direita. Então, o novo o ponto de equilíbrio que era aqui, né? Cruzamento das duas curvas, S com D1. Agora, a minha demanda virou D2. D2 cruza S nesse ponto, onde o preço é mais alto e a quantidade é mais alta. Tá? Então, esse aqui é um primeiro exercício. Vou fazer mais um, que agora é sobre oferta, mudanças na oferta. Volta para cá, mudanças para oferta. Sempre que aumenta a oferta, a curva de oferta desloca para a direita. Sempre que diminui a oferta, a curva de oferta desloca para a esquerda. Então, vamos ver esse exercício aqui. Dê uma olhada. O meu evento é: esgotou a mina de uma das minas de minério de ferro da Vale. Esgotou. Esgotou significa acabou o minério daquela bendita mina. O que acontece com o preço do minério e a quantidade de minério? Bom, vamos pensar. A curva de oferta está aqui, né? É S1. E a curva de demanda está aqui, é D. O ponto de equilíbrio onde as duas se cruzam, R$2, essa quantidade aqui. Aí, olha só, putz, acabou o minério de uma das minhas minas. Mina fechou as portas. Então, o que acontece? Isso vai afetar a demanda ou a oferta por minério? Esse evento. A oferta. Exato, vai diminuir a oferta. Então, deixa a curva de demanda em paz aqui paradinha e mexe com a curva de oferta. Ela vai para a direita ou para a esquerda? Veja aqui. Diminuição de oferta faz com que a curva se desloque para a esquerda. Então, eu vou lá no exercício, está aqui a curva de oferta, desloco ela para a esquerda. Desloca para a esquerda, agora ela virou essa curva vermelha aqui. Então, o ponto de equilíbrio que era esse, agora é onde as duas curvas se cruzam, que é a curva, aqui, as duas curvas. Está nesse ponto aqui, onde a oferta é igual a demanda, nesse ponto, o preço é mais alto que antes. E a quantidade é menor do que antes. Então, gente, o esgotamento de mina fez com que o minério ficasse mais caro e diminuísse a oferta deles, que é exatamente o que está escrito aqui. Quando a oferta diminui, o preço sobe e a quantidade diminui. Tá? Então, eu fiz 2 exercícios, depois a gente faz mais alguns, tá certo? Por hoje, a conclusão é mais ou menos essa, tá? Nós falamos sobre os mercados, falamos sobre os parâmetros de mercado, estamos, nesse momento, falando sobre mercados competitivos, tá? E os outros a gente vai falar no futuro próximo, né? Quando a gente for avançando na microeconomia, e nesses mercados competitivos, vimos primeiro a oferta, depois a demanda, colocamos as duas em conjunto, em equilíbrio, e notamos que sempre tem um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio, sendo que todos os outros pontos ou são excesso de oferta ou excesso de demanda, e mudanças na realidade fazem com que essas curvas vão se deslocando, né, dessa maneira. Esse equilíbrio, elas se deslocam ou para a direita ou para a esquerda. Então, quando a mudança na realidade
faz com que o seu equilíbrio mude, você tem que me dizer isso daí. Primeiro, qual que é o efeito, qual que é o fato, o evento. O evento, ele afeta a demanda ou oferta? Ou as duas? Depois, você vê, se for aumento, vai para a direita. Se for para diminuição, vai para a esquerda. E aí você vê o novo equilíbrio, né? O que aconteceu com o preço e com a quantidade. Aí vão ter alguns exercícios aqui no final. Tem o exercício 9, tem o exercício 5, tem o exercício 2 e o exercício 4. Como tarefa, a ideia é que vocês façam, né, e aí tem tempo ainda para fazer isso, mas que vocês façam o exercício 2 e o 4. Tá? Então, a atividade de hoje são os exercícios 2 e 4. Tá? Não são difíceis, mas a gente vai poder fazer em conjunto, depois, na próxima aula, o 5 e o 9, e aí vai ficar mais claro ainda para vocês o restante, como fazer o 2 e o 4, tá? Então, na aula que vem, eu vou iniciar fazendo o 9 e o 5, antes de começar outros materiais, né? E, enquanto isso, vocês vão pensando como faz o 2 e o 4. Tem 2 semanas pela frente ainda para fazer o 2 e o 4, né? Então, na semana que vem, a gente vê o 5 e o 9, e para entregar, então, daqui a 2 semanas, no máximo, o 2 e o 4. Tá certo? Professor, 2 e o 4. Pois não. seria em grupo também? Também, do mesmo jeito, da mesma maneira, podem ser os mesmos grupos, pode ser grupos diferentes, só me avisam e escrevem, né, o nome das pessoas, mas em grupo, sim, da mesma maneira. Tá certo? Para de compartilhar. Muito bem, gente. Então, por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês e nos vemos semana que vem, nesse mesmo bate-horário e bate-local, tá bom? Abraço para todos.